Bom, hoje eu resolvi trazer então um vídeo um pouco diferente. Ao invés de como eu fazia antes, pegar algum tema, destrinchar, falar muito sobre ele, eu resolvi selecionar algumas perguntas que eu recebi nos comentários e trazer isso em forma de vídeo então, respondendo a elas. Muitas eu já respondi por lá mesmo, mas é que eu preferi trazer algumas que pedem principalmente para eu comentar sobre um determinado tema. E aí eu gostaria de pedir antes um favor para vocês. Primeiro, deixar nos comentários se vocês acham esse tipo de vídeo interessante, respondendo essas questões, e também aproveitem para deixar alguma dúvida que eu possa trazer aí em um vídeo futuro ou também responder por lá. Antes de entrar no tema, inscrevam-se no canal, curte esse vídeo, compartilha, leva para mais pessoas essa informação. Eu acredito que isso pode ajudar muita gente. E me ajudem aí nas inscrições, porque eu tenho uma ideia aí de trazer lives para a gente poder também tirar essas dúvidas, poder interagir mais com vocês, mas o YouTube aí precisa de pelo menos 1.000 inscritos. Então, nesse momento, eu vou ter que tirar as dúvidas dessa forma e nos comentários. Para falar então sobre esse tema, eu fiz umas anotações aqui, estou com uma cadernetinha, letra bem bonita. E a primeira pergunta que eu queria responder é: por que algumas pessoas fazem 3 sessões de quimioterapia e outras fazem 6, ou 3 meses e 6 meses, né? Acho que foi o que quis dizer. Então, assim, tudo que a gente faz, as nossas decisões, o tipo de químio que eu vou utilizar, quanto tempo vai ser feito, quais medicamentos, se é 1, se é 2, se é 3, tudo isso é baseado em estudos, é o que a gente chama de medicina baseada em evidência. Então você foi lá, pegou um paciente com determinado câncer, pegou um grupo de pessoas nessa doença, e isso foi estudado. Então, quando eu faço uma químio por menos tempo, eu tenho um embasamento para isso. Um estudo que me disse o seguinte: olha, fazer 6 meses ou fazer 3 deu a mesma coisa. Então, vamos fazer 3 porque é menos medicamento, é menos toxicidade. Ou eu tenho um estudo que me mostra que para aquele tipo de caso específico, naquela doença, fazer por mais tempo foi melhor, trouxe mais tempo de vida, trouxe mais tempo sem aquela doença progredir. Então esses dados são importantes. O nosso tratamento é baseado nisso, não são coisas, vamos dizer assim, da nossa cabeça. Então é tudo feito de uma forma muito ali científica, muito baseada em estudos. A segunda pergunta é: fale sobre o câncer de mama HER2 localizado. Quando eu pego um câncer de mama, então, quando eu faço um diagnóstico dessa doença, é mandatório eu pegar essa peça e mandar para um exame chamado imunohistoquímica. E o que eu vou procurar nesse exame? Eu quero pesquisar 3 receptores. Receptor de estrógeno, progesterona, que é o que nós chamamos de receptores hormonais, e o HER2, que é justamente esse da pergunta. Então eu posso ter várias combinações, tipos de câncer de mama. Eu posso ter aquele que tem os receptores hormonais positivos, eu posso ter o câncer de mama com o HER2 positivo, eu posso ter o câncer de mama que tem essas duas alterações, tanto hormonal quanto HER2, e aquele em que os 3 são negativos, que é o que a gente chama de triplo negativo. E aí um adendo, percebam como que são doenças que nós vamos tratar de forma diferente muitas vezes. Por isso que câncer é uma coisa que eu já até comentei aqui no canal. São doenças diferentes, né? Apesar de ter esse nome. Então tenham muita atenção com isso. Quando eu tenho um HER2 positivo, eu vou direcionar meu tratamento no bloqueio específico disso. Nós já temos dados que mostram que isso traz benefício, isso mudou muito o tratamento. Então hoje nós temos disponível, inclusive no SUS, o trastuzumab, nome comercial Herceptin, que muitas vezes nós usamos ali no tratamento adjuvante, logo após uma cirurgia ou até mesmo antes da cirurgia, né, de forma neoadjuvante. E naquela doença metastática você pode lançar a mão até do duplo bloqueio, trastuzumab com pertuzumab, e hoje nós temos novas drogas aí saindo com relação a esse bloqueio. Nós temos o TDM1, trastuzumab deruxtecan, então tem muita coisa aí progredindo com relação ao tratamento dessa doença. Então é um tratamento que nós fazemos de uma forma diferente, um pouco mais direcionada. A terceira pergunta é: explica bem o Xeloda. Então, Xeloda é uma quimioterapia que nós usamos bastante. Na verdade, a substância é a capecitabina, e ela está dentro de um grupo de quimioterápicos que é do fluoracil. Essa capecitabina, quando eu ingiro esse medicamento, ela vai se transformar aí num metabólito de fluoracil.
Basicamente, essa classe de medicamento, fluoracil, a capecitabina, nós usamos muito dentro da oncologia, mas eu queria chamar a atenção para o uso em tumores de trato gastrointestinal, e aí principalmente parte intestinal, coloretal, câncer de estômago. Também fora, nós usamos, por exemplo, em câncer de mama, em algumas situações. E esse medicamento, a capecitabina, ela tem uma vantagem, ela é utilizada de forma oral. Então isso traz um certo conforto, menos tempo de hospital, porém tem um outro lado, que é também a toxicidade. Nós temos que lembrar que, apesar de ser comprimido, é uma quimioterapia, então pode trazer esses efeitos colaterais, ali, queda de imunidade, anemia. E a capecitabina especificamente, ou Xeloda, que é o nome comercial, ela tem um efeito colateral muito característico, é o que a gente chama de síndrome mão-pé. O que, que é isso? Você pode ter ali um ressecamento maior das mãos, dos pés, algumas alterações de sensibilidade. Então o ideal ali é você hidratar bastante, ter um cuidado específico, evitar água muito quente, porque pode até abrir feridas ali. Isso pode muitas vezes limitar o tratamento. Então ela tem essa vantagem de ser comprimido, mas tem algumas alterações mais específicas. O que, que é melhor? Depende. Depende do tipo de câncer, depende do paciente. Será que é bom para ele fazer comprimido? Será que ele vai ter problema para ingerir esse comprimido? Então, tudo isso a gente avalia na prática, isso tem que ser visto para cada pessoa. A quarta pergunta é: fale sobre tumores de sistema nervoso central. Então, imagine assim: sistema nervoso central, basicamente eu estou falando em cérebro e coluna, medula espinhal, mais especificamente. Esses tumores correspondem a mais ou menos 1%, 1,5% dentro da oncologia, então não estão entre os mais frequentes. E você pode ter aí desde tumores benignos, por exemplo, meningioma, até os tumores que podem ter um comportamento mais maligno, que é o que a gente chama de gliomas. Então você vem desde o astrocitoma até a forma mais grave, que é o que nós chamamos de glioblastoma. Esses tumores, eles costumam crescer mais localmente, nós não vemos na prática eles dando metástase indo para outros órgãos. O problema é que esse local ele traz muita gravidade. Então imagina assim, o nosso cérebro ele está dentro de uma caixa fechada, uma caixa de osso. Quando tem um tumor crescendo ali dentro, mesmo sendo pequeno, ele pode trazer problemas, pode trazer muitos sintomas. Às vezes sintomas parecidos com de AVC, por exemplo, dor de cabeça, pode ter crise convulsiva. Essas doenças, quando possível, são tratadas com neurocirurgia. O ideal são esses tumores serem retirados muitas vezes, a não ser que você veja que ele é benigno e possa acompanhar por mais tempo. Normalmente nós lançamos mão de tratamento com radioterapia nos tumores malignos. E o tratamento medicamentoso, ele depende. Geralmente a gente usa mais ali no glioblastoma, às vezes no astrocitoma grau 3 também. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, não especificamente desse tratamento, mas da dificuldade que a gente tem. Nós temos uma barreira no nosso corpo que impede muitas vezes substâncias tóxicas chegarem ao cérebro. E isso atrapalha um pouco a penetração da quimioterapia, dos medicamentos. Então nós temos uma certa limitação para tratamento medicamentoso. Então tanto cirurgia quanto radioterapia são superiores para esse tipo de caso. Eu posso em outro momento trazer um vídeo abordando mais especificamente sobre tumores de sistema nervoso central, que daí é uma área bem ampla. Para fechar esse vídeo, então, 5 fale sobre coriocarcinoma. Não sei se vocês que estão assistindo já ouviram falar sobre essa doença. Nós temos dois tipos aí de coriocarcinoma, né? Aqueles relacionados à gestação. Então, basicamente, para tentar explicar primeiro. Ele é um tumor que pode advir ali da parte uterina, das células germinativas, trofoblastos, que a gente fala. O que é isso? A mulher engravida e pode acontecer daquelas células que vão formar a placenta, elas virem com alguma alteração, elas gerarem um câncer ali, que pode ser tanto durante esse período quanto após até, no pós-parto. Por isso que é importante, muita gente vai ver, você, no momento ali do parto, retirar toda a placenta, não deixar nada lá dentro. Isso faz parte também da parte obstétrica. E você pode ter o coriocarcinoma também fora disso, das células germinativas do corpo, do ovário, por exemplo, até mesmo no homem, parte testicular, ou às vezes dependendo do desenvolvimento ali em outros locais. O coriocarcinoma é um câncer raro e a forma mais comum dele acontecer é nessa parte mais gestacional, tá?
Então, algo que pode chamar a atenção é aquele beta-HCG, aquele mesmo, parecido com o da gravidez. Normalmente ele é um marcador para esse tipo de câncer, ele pode aumentar bastante. E o tratamento vai depender. Ele pode ser cirúrgico, pode ser retirado, mas muitas vezes essas mulheres estão em fase ainda de ter filhos. Então, se você quer preservar isso, pode ser lançado mão de quimioterapia. Então, vai depender muito desse diagnóstico, da localização e do que é melhor para aquele perfil de paciente. Certo, pessoal? É isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero ter esclarecido esses pontos, ter sido interessante aí para vocês. E mais uma vez, deixe nos comentários se vocês acham útil trazer esse tipo de informação aqui, falar sobre as dúvidas de vocês, que é o principal intuito desse canal, beleza? Se inscrevam aqui, dêem um apoio, compartilhem esse vídeo e até a próxima.